Ao ex-prefeito de Botucatu, João Cury Neto, candidato a deputado federal pelo MDB, que já está no estúdio aqui da Criativa, inclusive. João Cury, bom dia, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, Júnior, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um bom dia a você, um bom dia ao Anderson, um bom dia especial a todos os ouvintes também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente sempre coloca aqui 25 minutos, um tempo máximo de entrevista com os candidatos. A gente vai bater um papo bem informal com todos os candidatos. A primeira pergunta que eu sempre faço, candidato, para todos, né? Uma pergunta meio que padrão para todos. Por que o senhor decidiu ser candidato a deputado federal? Júnior, boa pergunta. Eu tive uma experiência muito forte para mim, pessoalmente, como prefeito de Botucatu, uma experiência, além de tudo, muito honrosa, né? E depois tive a oportunidade de trilhar outros caminhos em outras esferas, na esfera estadual principalmente. Tive a oportunidade de ser presidente da maior fundação de educação do país, depois secretário de educação do Estado, que também foi um grande desafio na minha vida, eu administrar uma rede, que é uma das maiores redes de educação do mundo, uma das maiores empresas do mundo, 200 mil funcionários, quase 4 milhões de alunos. Pra você ter uma ideia do tamanho da população do Uruguai, é o tamanho da rede estadual de educação. E me deu a dimensão, essas experiências. Depois eu fui para a Secretaria de Educação do município de São Paulo, que também foi outra experiência muito marcante para mim, onde eu fiquei praticamente até março desse ano na Prefeitura de São Paulo. Me deu uma visão, uma amplitude dos desafios que a gente tem e de quanto o Congresso Nacional ele é importante para a vida das pessoas. Às vezes a gente subestima, né, a importância do Congresso Nacional. A gente vê as pessoas discutindo muito as questões do executivo, ligadas ao governador, ao prefeito, ao presidente da República, né? E a gente não imagina o quanto de decisões são tomadas, né, no âmbito legislativo e que impactam diretamente a nossa vida. Esse é um ponto que gostaria de estar lá para poder participar dessas discussões e, a partir do momento que eu participo dessas discussões, poder também trazer isso para o nosso âmbito aqui, local e regional. Eu acho que Botucatu e a nossa região, hoje nós não temos um representante em Brasília. Para você ter uma ideia, Botucatu não tem um deputado federal nascido em Botucatu há 50 anos. O último foi o Brás de Assis Nogueira, né, que foi deputado federal lá nos anos 60 do século passado. Do século passado. Então, não é pouco, né? É muito tempo que Botucatu não tem um deputado federal lá olhando pela nossa cidade, pela nossa região. E eu, com essa experiência que eu adquiri, eu gostaria de ser esse representante. Eu fui convidado por um grupo de pessoas para ser candidato a deputado federal. Também não acordei um dia e falei, vou ser candidato a deputado federal. As pessoas reconheceram que eu poderia representar, né, o nosso estado, a nossa região, a nossa cidade, lá em Brasília, né, e eu me coloquei então à disposição, depois dessa experiência acumulada, né, para poder ser esse representante, para lutar na área da educação, que é uma área que eu gosto muito. Eu não sou educador de formação, como você sabe, mas eu sou um apaixonado por educação. E, Júnior, eu mergulhei nos últimos 5, 6 anos da minha vida no mundo da educação pública. Mergulhei mesmo, fui estudar fora do país, tive uma oportunidade de fazer especialização fora. E eu estou cada vez mais convencido que a grande chave, não é uma das chaves, a educação, Anderson, não é uma das chaves de transformação do nosso país, ela é a chave, absolutamente convencido. Mais de 85% dos nossos alunos estão em escola pública, né? E o único meio deles ascenderem, deles crescerem socialmente, se desenvolverem, é através da educação, muitas vezes, a grande maioria das vezes, para poder empreender, ter o seu negócio. Então, eu quero trabalhar pela educação, quero trabalhar pelo Botucatu, pela nossa região. Me sinto muito mais maduro, preparado para isso nesse momento, com quase 50 anos, diferentemente de quando eu entrei na prefeitura de Botucatu, que era muito mais jovem, mais novo, sem experiência. Então é essa contribuição que eu quero dar, né, nesse momento, que eu quero oferecer, né, para que a gente possa voltar a ter um representante lá em Brasília, alguém que possa olhar para a nossa região, olhar para a nossa cidade, olhar para a nossa gente, olhar para o nosso povo. E o deputado federal tem uma outra possibilidade muito, muito bacana. Ele tem as chamadas emendas parlamentares, ele tem condições de mandar recurso para os municípios. Os municípios hoje vivem muita dificuldade. Cada vez mais os governos estaduais e o governo federal, eles repassam novas tarefas para os municípios, repassam novas atribuições, mas não mandam os recursos para fazer frente a essas novas atribuições, né? Então, por exemplo, eu defendo o piso nacional da enfermagem, dos profissionais de enfermagem. Está sendo aprovado essa semana, se Deus quiser, deve ser aprovado. Quando você aprova lá em Brasília, essa despesa vem para os municípios, né? Para os municípios, para os estados. E o governo federal não repassa o recurso.
né? Então você tem uma nova despesa que o município assume, o município é aquele onde as pessoas vivem, o governador Montoro dizia isso. O cidadão não mora na União nem no Estado, o cidadão mora no município. É aqui que ele tem os seus maiores desafios. É aqui que você acha o prefeito na padaria, na igreja, no campo de futebol, na rua, e é ali que você cobra o prefeito, o vereador. Você não acha o governador na padaria, nem o presidente da República, né? Então a pressão que a sociedade exerce, ela exerce no município, em cima dos agentes políticos locais. E esses agentes políticos cada vez mais assoberbados, cada vez com mais atribuições, sem receita para isso. Uma das coisas que eu quero defender em Brasília é uma melhor redistribuição dos recursos, do Pacto Federativo, uma revisão do Pacto Federativo para que a gente possa mandar mais recursos para onde estão as pessoas, onde está o povo. Né? O povo está no município, o município é o primo pobre das relações federativas. João, eu sempre pergunto também para os candidatos o seguinte, você já avançou um pouquinho nas suas pautas, né? É sempre a minha segunda pergunta. Além da educação, o que mais que você, do alto da sua experiência, de 8 anos sendo prefeito de Botucatu, fazendo o seu sucessor, mesmo à distância, acompanhando todos os problemas de Botucatu, onde você acha que Botucatu pode ser melhorada? Quais os pontos que você pode atacar além da educação? Eu acho que Botucatu, um dos grandes desafios que a gente tem, Júnior, é o desenvolvimento regional, a integração regional. O desenvolvimento hoje ele não é local, o desenvolvimento ele é regional. Quando você pensa em saúde, você vê que mais de 80 municípios se servem da saúde aqui do Hospital das Clínicas de Botucatu. Então você vê as pessoas vindo para as grandes cidades, para as cidades maiores, onde tem um hospital regional, mais estruturado, se servindo da saúde. Educação também. Você vê alunos indo para Avaré estudar, para Bauru estudar. Então, a maioria dos temas, meio ambiente, a água que Botucatu bebe, nasce em Pardinho. Pra você ter uma ideia. Então, a maioria dos temas hoje, eles já são de natureza regional. A gente precisa ter um olhar regional para que a gente possa contemplar políticas de desenvolvimento com integração regional. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui para Avaré visitar a Santa Casa de Avaré. Conversei lá com o Miguel Chibani, o nosso provedor lá de Avaré. A Santa Casa de Avaré vem fazendo um belíssimo trabalho. Uma Santa Casa muito bem estruturada. Agora com o AME em Avaré, a saúde de Avaré, da região ali de Avaré está melhorando. O Miguel virou para mim e falou assim, João, vem aqui que eu vou te mostrar uma nova ala que a gente fez aqui. Eu entrei na nova ala, uma coisa fantástica. Falei, o que você quer fazer aqui, Miguel? Ele falou assim, eu queria aqui ter um serviço de hemodiálise, porque os pacientes da região lá de Piraju, de Fartura, todos eles vêm fazer hemodiálise em Botucatu. Ficam 2 horas e meia no ônibus ou na ambulância para vir para Botucatu, para vir e mais 2 horas para voltar. Fazem 2, 3 vezes por semana isso, para você ter uma ideia. Olha a qualidade de vida que esse paciente tem. É muito ruim ficar 4, 5 horas no ônibus todo dia ou 3 vezes por semana, né? Sem dizer que isso impacta os leitos aqui no Hospital das Clínicas. Aí o Miguel falou, queria ter uma sessão aqui, um espaço, uma ala de hemodiálise aqui. Falei, o que falta para você, Miguel? Ele falou assim, falta para mim os equipamentos, as máquinas de diálise. Falei, poxa vida, daí saí dessa reunião, fui visitar o Zé Maria, o prefeito de Piraju. E o Zé mostrou para mim, sabe o quê? 10 máquinas novinhas que a Prefeitura de Piraju ganhou da concessionária ali da represa de Jumirim, e falou assim, João, eu tô com as máquinas aqui prontas. Eu falei, o que falta para você, Zé? Ele falou assim, o espaço. Ele falou, o espaço. Olha que loucura. Avaré tem o espaço, não tem a máquina. Piraju tem a máquina, não tem o espaço. Né? Você vê que as prefeituras não conversam. Você percebe que as prefeituras, né, e não é que não conversam porque são ignorantes, porque nada disso, é porque o dia a dia consome muito o gestor local. Consome muito o dia a dia, as tarefas do dia a dia, e muitas vezes você não tem tempo para você criar uma instância regional para discutir o desenvolvimento regional, a integração regional e botar todo mundo na mesma mesa para conversar, para saber o seguinte, Júnior, o que você tem que eu não tenho e a gente pode fazer junto? Avaré, o que você tem que eu não tenho? São Manuel, o que a gente tem aqui que a gente pode fazer junto? E aí a gente estimular o desenvolvimento regional. Se a gente pegar as máquinas que estão em Piraju, mandar para Avaré, né, a gente consegue fazer com que esse paciente que fica 2 horas e meia para vir e 2 horas e meia para voltar, ele fique no máximo 1 hora, no máximo 40 minutos no ônibus ali ou na ambulância para fazer hemodiálise. Ele faz em Avaré, tem mais qualidade, a Avaré consegue dar suporte para essa região e a gente desafoga o Hospital das Clínicas aqui de Botucatu. O que falta? Eu acho que um dos papéis que o deputado tem
é talvez articular essas forças políticas, articular os municípios, as câmaras municipais, as forças vivas da sociedade da nossa região, para que elas conversem e busquem pontos de convergência. E aí a gente, olhando quais são os pontos que nos aproximam, que nos unem, a gente trabalhar no mesmo sentido. Eu acho que o deputado tem esse papel, é uma das coisas que eu gostaria de fazer, é fazer essa articulação regional. João, é claro que é uma eleição diferente, agora não tem mais coligação, é o partido que faz uma vaga, e é lógico também que é muito difícil fazer conta, né? Mas, a grosso modo, o que o João Cury precisa para ser eleito? De voto, né? De voto. De voto, eu preciso de voto, eu preciso de número. Eu preciso, acho que 120 mil votos, eu tenho uma boa chance de entrar. 100 mil votos, pelo meu partido, pelo que eu vi ali, eu devo brigar pela última vaga. Né, pela última vaga. Então, 120 mil votos é uma votação que eu acho que me dá uma segurança de fato, Botucatu ter e a região ter um representante, né, mas 100 mil votos eu também acho que não faço um papelão e posso brigar pela última vaga. E na região, qual que é a conta de saída? Na região, assim, Botucatu, eu gostaria de ter entre 30 e 40 mil votos. Eu acho que é um número só em bastante... Botucatu ou na região Botucatu. Toda? Botucatu de 30 a 40 mil votos. Se a população de Botucatu me der uma votação de 30 a 40 mil votos, eu acredito que aqui Botucatu vai me dar uma boa saída, uma boa arrancada. Na região, se eu conseguir chegar aí nos 15 mil votos, já seria também um belíssimo número. Se a gente saísse... Um sonho, vou te falar aqui um sonho, né? 50 mil votos no Polo Cuesta. 50 mil votos. O que é o Polo Cuesta, para quem está nos ouvindo aqui? O Polo Cuesta é Botucatu e mais 12 ou 13 municípios. Né? Se a gente conseguisse sair daqui com 50 mil votos, eu me comprometo a lutar muito aqui pelo estado de São Paulo. Estou andando bastante, conversando com muita gente, São Paulo, fazendo um bom trabalho lá. O prefeito tem me ajudado muito lá, o Ricardo. E eu acho que a gente pode entregar uma cadeira para Botucatu e região se a gente sair com essa votação daqui. Você acha que em 2018, ainda com o Ricardo ter sido prefeito há pouco tempo, você teria mais chance de alcançar essa votação ou não? Aqui. Eu acho que assim, talvez eu tivesse uma votação melhor aqui, mas não teria a votação que eu posso ter hoje lá fora daqui da região. Porque eu era muito mais em 2018 eu era mais conhecido aqui em Botucatu e região. Hoje eu acho que eu perdi um pouco de espaço aqui, porque eu fiquei longe, né? Eu fiquei 5 anos praticamente morando em São Paulo com a Raquel, com as crianças. A gente veio embora em dezembro do ano passado, né? Em dezembro de 2021. Então a ausência, de certa forma... ela também te machuca um pouco do ponto de vista eleitoral. Você está trabalhando em São Paulo, depois a gente teve pandemia, né? Não é uma coisa que eu estava por aqui todo dia, né? Andando na rua, conversando com as pessoas, discutindo política, falando de projetos. Então eu acho que, pelo menos o meu sentimento é que eu tenho mais viabilidade hoje, eu imagino que eu tenho mais chance hoje do que em 2018. Por conta desse trabalho que eu fiz no âmbito estadual, na Secretaria de Estado de Educação. Isso eu acho que é uma coisa que pode ser um diferencial, porque nos 645 municípios do estado tem uma escola estadual, né? E a gente teve uma atuação, Júnior, eu quando fui secretário, eu nunca fui um político de gabinete, de ar-condicionado, eu sempre fui da rua, de ouvir as pessoas, de estar no meio das pessoas, e eu fiz isso quando eu fui secretário de Educação, presidente da FDE. Eu rodei muito o estado, porque em educação tem um lugar que é sagrado, se chama sala de aula. Não adianta você querer fazer gestão educacional dentro de gabinete engravatado no ar-condicionado. Você tem que ir lá para o chão da escola. E eu fiz isso. Fui para o chão da escola, ouvi. Então, eu andei muito o estado. A rede estadual de educação é muito diversa. A gente tem escola estadual em aldeia indígena, aqui na aldeia Tequaporã, em Itaporanga, na divisa com o Paraná. Eu fui lá. A gente reformou a escola lá, fez um trabalho lá. Então, essa abrangência eu tive a partir da Secretaria de Educação. E depois, né, se descortinou para mim uma oportunidade também muito grande como secretário de Educação do município de São Paulo, que é uma realidade também bastante impressionante, a cidade de São Paulo. Você vê as distorções que tem a cidade de São Paulo, as desigualdades que tem a cidade de São Paulo. Também fiz isso, eu fui em escolas, visitar escolas, reformar escola, construir escola, creche, em lugares que para você entrar, não é qualquer um que entra, você tem que, às vezes até, dependendo do horário que você for, você não entra, né? Então, assim, essa realidade eu não tinha
Eu não tinha, agora eu tenho, e eu acho que isso, além de me dar a oportunidade de ter mais voto, me deixa mais maduro também, com uma experiência maior para exercer um mandato de deputado federal, porque eu conheci outras realidades que não só a de Botucatu e região. Júnior, quando a gente sai de Botucatu é que a gente vê como essa cidade é abençoada. Essa cidade aqui é abençoada. Nós temos Botucatu, a nossa região, de certa forma, não é que nós não temos problema, nós temos problema, claro que temos. Não é porque é uma cidade boa, próspera, que é uma cidade resolvida. Ela não é uma cidade resolvida ainda tem muitos desafios. Mas em comparação a outros lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, nós vivemos uma cidade, uma região muito próspera. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem. Ô João, aproveitando a oportunidade para você, se você quiser se pronunciar, há uma decisão do TRE, você recorreu ao TSE e todo o processo eleitoral ele corre até o final. Ou seja, o teu nome vai estar lá na urna e depois que haverá uma decisão do TSE. Você está acompanhando isso? Que situação Tô, tá? claro que tô. Tá, óbvio que você está acompanhando, mas Não, eu quero sim, para mim é uma oportunidade ótima de poder falar disso. Esse processo, diferentemente do que foi veiculado, esse processo ele diz respeito, é um processo que diz respeito, que diz respeito a, tanto que o Ministério Público só bateu neste processo. Os outros, não existe a possibilidade de ficar inelegível por conta de outras coisas. Este processo ele é decorrente de uma festa de aniversário da cidade, que quando eu era prefeito aqui em Botucatu a gente fez. Eu contratei... 2015, né? Eu contratei, foram 2 anos. Um ano a gente ganhou no primeira e na segunda instância e morreu o processo, já transitou em julgado. Idêntico. Eu tive 2 processos idênticos de aniversário da cidade. Idêntico. Um a gente ganhou na primeira e segunda instância, o outro a gente ganhou na primeira e perdeu na segunda. É esse que tá dando esse problema, que já está resolvido. E o que é isso? Quando eu contratei o aniversário da cidade, a gente contratou a empresa para a empresa fazer tudo, Júnior. O que é tudo? Ela contratar os artistas, ela contratar o palco, o som, a iluminação, a hospedagem do artista, a alimentação dos artistas, da equipe dos artistas, do staff. Então ela tinha que vir e fazer a festa. Eu não queria ter que contratar o palco individualmente, o som individualmente, a iluminação individualmente, nada disso. Então, empresa, você faz tudo. Ok. Tá tudo certo. Ela, quando foi prestar contas desse aniversário da cidade, ela só prestou conta do cachê dos artistas. Então, ela não prestou conta das outras despesas. Que despesas são essas? Essas que eu te falei, alimentação, hospedagem, palco, som, iluminação. E aí, o Ministério Público disse o seguinte, olha, cadê a prestação de contas? Entrou na Justiça. Na Justiça, eles não apresentaram as notas fiscais. A empresa contratada não apresentou as notas fiscais e, portanto, não prestou contas. Né? E eu, como prefeito, é ordenador de despesa. O prefeito ordena toda a despesa. Portanto, ele é responsável solidariamente, e ele também responde, ainda que tenha sido um problema causado pela empresa, o prefeito responde. E eu acabei respondendo, porque a empresa não conseguiu, não apresentou as notas fiscais, não prestou contas, e aí eu acabei respondendo junto. Então, se você pegar a decisão, o juiz diz o seguinte, tem um enriquecimento de terceiro, da empresa. Ele deixa claro isso, que o enriquecimento da empresa, porque ela recebeu um dinheiro e não prestou contas. É óbvio que o serviço foi contratado, tanto é verdade, que se pagou o artista e teve o show, é óbvio que tinha um palco, é óbvio que tinha um som, tinha uma iluminação, mas não se presume isso. A Justiça queria a comprovação da despesa, em que pese a despesa ter acontecido, não foi um banquinho e um violão. Né? Foi lá 40 mil pessoas na frente da catedral com palco, som. Então, a empresa, em que pese não ter prestado contas dessas despesas de palco, som, iluminação, é óbvio que o artista dormiu, a equipe do artista comeu, dormiu, foi transportada. Essa era a despesa que não foi apresentada à prestação de contas. Por conta disso, veio o processo. O que a empresa fez agora? Acabou de fazer. A empresa foi no Ministério Público e disse, olha, eu assumo o erro. O erro não é do prefeito. Quem não prestou contas foi o meu advogado. Né? Então, não tem nada a ver com o prefeito. Se tem alguma responsabilidade, é minha. Né? E foi agora no Ministério Público e apresentou, portanto, uma proposta de acordo com o Ministério Público. Se o Ministério Público não aceitar as notas fiscais, a prestação de contas, a empresa vai devolver o recurso, porque é óbvio que ela gastou, mas se ela não prestou contas, ela vai ter que devolver o recurso para a prefeitura. E a prefeitura já disse que aceita receber, obviamente também. Né? Então, eu acho que agora, pelo que eu estou...
pela minha sensação, eu acho que agora a gente resolve isso, porque a empresa fez o que era justo fazer. Quer dizer, assumir uma responsabilidade que era dela e não do prefeito, e estava pesando sobre mim esse problema. Né? E eu acho que agora, com isso, a gente resolve também essa celeuma, esse processo aí, a gente toca a eleição com mais tranquilidade, mais segurança. Mas uma coisa eu quero deixar claro, Júnior, meu nome vai estar lá, nós vamos disputar a eleição, pode escrever isso. Né? E se Deus quiser, nós vamos ganhar essa eleição e vamos trazer essa cadeira para Botucatu. Nós temos já 19 minutos de entrevista. Ô João, qual que é o peso de ter o apoio, embora que não explícito, até porque ele não... Talvez ele não sei até onde ele pode ir apoiando explicitamente um candidato, mas qual que é o peso de ter o apoio do prefeito de Botucatu, Mário Pardini? Não, todo apoio é bom. Todo apoio é bom. Político não pode negar apoio. Não pode negar apoio. Todo apoio é bem-vindo. Né? Eu agradeço todos os apoios que eu estou recebendo. Todos os apoios. Eu não tenho... A gente não pode ter orgulho, vaidade nessa hora. Né? Não pode ter orgulho, vaidade. Eu acho que essa hora é a hora de você receber o apoio e a gente se unir para poder conquistar essa vitória. Esse é o meu sentimento. Muito bem. Estamos entrevistando esta semana os candidatos, desde a última semana, os candidatos a deputado federal aqui por Botucatu. Não é uma entrevista estilo café com política, viu, João? É mais um espaço onde o candidato fica à vontade para falar. E nós temos 20 minutos agora, mais 5 de entrevista, onde você pode fazer as suas considerações finais dessa campanha. O Júnior, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade de a gente poder conversar aqui com os nossos ouvintes, com aqueles que nos assistem também pela internet. Eu acho que, uma reflexão que eu gostaria de levar. Em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014, você sabe que o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele resolveu, não sei se num nível de discussão adequado, bem amplo, ele decidiu acabar com a pulverização aérea no estado de São Paulo. Tinha uma proposta de se acabar com a pulverização aérea no estado de São Paulo. Pulverização aérea são esses aviões que passam em cima das plantações, né, e jogam ali, passam ali os defensivos agrícolas para matar as pragas. E você vai falar, mas onde o João quer chegar com isso? É para matar as pragas ali. Hoje, a tecnologia é de alta precisão. Então, você quer jogar num determinado ponto, você consegue jogar num determinado ponto só. Não é que nem antes, que pegava rio, pegava os ribeirões e tal. Tinha até um problema de contaminação. E eu fui comunicado de última hora, eu era prefeito, que ia acontecer isso. E a Embraer me chamou. A Embraer me chamou e falou, João, se isso acontecer é muito ruim para nós aqui, porque esse avião que faz a pulverização aérea, ele é fabricado 100% em Botucatu, que é o Ipanema. 100%. E se acabar a pulverização aérea no estado de São Paulo, a gente vai ter muito problema com a Embraer aqui. Provavelmente a Embraer vai até sair daqui. Corria o risco até da Embraer ir embora de Botucatu. Embora de Botucatu, por conta de uma decisão que foi tomada, que estava sendo tomada numa instância e ninguém foi avisado praticamente, ninguém participou da discussão e estava vindo uma decisão que impactava Botucatu diretamente. A Embraer aqui, só a produção de Ipanema deve dar em torno de uns 500, 600 funcionários. Só isso, a produção de Ipanema, que é feita 100% em Botucatu, esse avião. Você imagina acontecer isso com a nossa empresa, né? Que é um orgulho para nós ter uma Embraer em Botucatu. Toma-se uma decisão em algum lugar, a gente não fica sabendo, de repente tem um impacto aqui na cidade que poderia fechar uma empresa ou poderia demitir 500, 600 funcionários. Olha a importância da gente ter nossa. Na época eu acionei o Fernando Cury, meu irmão, nosso deputado estadual. Falei, Fernando, nós temos que entrar nessa discussão, não pode vir de cima para baixo, a gente precisa pelo menos refletir melhor sobre ela. Qual é o impacto disso que isso vai ter? Né? Porque parece uma coisa simples, mas não é, tem uma série de desdobramentos. E aí a gente conseguiu juntos segurar isso para poder discutir melhor esse assunto e garantir que não tivesse nenhum impacto na nossa empresa. O que eu quero dizer com essa historinha? O que eu quero dizer é que decisões são tomadas todos os dias. O Brasil não é um país 100% democrático. O Brasil ainda, muitas decisões são tomadas em poucos espaços de poder. Você percebe? Muitas decisões que impactam diretamente a nossa vida, influenciam a nossa vida, são tomadas em algumas instâncias, poucas instâncias de poder. Uma delas é lá no Congresso Nacional, é lá em Brasília. Por que eu quero estar lá? Para a gente poder ter alguém nosso lá que não deixa essas coisas acontecer, porque depois sobra para nós aqui. Sobra para nós aqui. Então a gente precisa ter pessoas nossas, ligadas a nós, que a gente conhece, que conhece a nossa realidade, a nossa região, para poder lutar por nós. Senão se toma uma decisão que pega a gente aqui e a gente nem sequer participou da discussão.
Você percebe? Então, essa é uma das coisas que me motivam, né, a lutar por isso, a lutar para que a gente possa, de fato, ter representantes que conheçam a nossa realidade, que conheçam o nosso dia a dia, que conheçam a nossa gente e que possam trabalhar por nós, nos defender e promover, através desses mandatos, né, desenvolvimento. Mandando verba, mandando recurso, ajudando, criando interlocução, ajudando as prefeituras, os municípios, né, para que a gente possa, de fato, ter alguém que possa contribuir para o desenvolvimento da cidade. Você ter um deputado federal, você ter deputado estadual, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque é sempre alguém nosso que, de certa forma, está lá lutando por nós, mandando recurso. É isso que eu gostaria de fazer, é essa reflexão que eu gostaria de trazer, né? Porque eu acho que a gente pode ter, depois de 50 anos, eu acho que a gente pode ter um deputado federal lá em Brasília. Eu me coloco à disposição, né, a minha história, a minha experiência nesse sentido. Por isso que eu queria pedir o voto aqui, né, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, o voto de vocês, né, esse voto de confiança que já me foi dado, né, em 2008, 2012, agora da nossa região também, para poder ser esse representante. Meu número é 1550. É facinho de guardar, viu, Júnior? É 10 para as 4. Né? 10 para as 4, 15h50. Então, se vocês puderem, eu gostaria muito de contar e ser esse representante e posso assegurar para vocês que vou me esforçar muito para não decepcionar, né, o nosso povo e a nossa gente. João Cury, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Bom dia para você, bom trabalho e boa sorte. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.